apresentar o livro Eletrônica para Makers, do Charles Platt, para você que quer conhecer os fundamentos de eletrônica e se aventurar no mundo maker. Olá, eu gostaria de apresentar a você esse livro que é muito interessante, principalmente se você quer conhecer os conceitos fundamentais de eletrônica de uma forma prática. A ideia do autor é que você comece a trabalhar em projetos reais. No primeiro capítulo do livro, você já está fazendo o que ele chama de experimentos, né? E a ideia é que você explore, use os componentes, estrague componentes. Veja que na página do livro, na capa do livro, tem uma frase aqui, ó, queime coisas, bagunce coisas, é assim que se aprende. Essa é a filosofia do autor, do Charles Platt. Aliás, Charles Platt tem uma outra série de livros, inclusive um livro de eletrônica mais avançado, que seria uma continuação desse, que infelizmente ainda não existe no Brasil. Vamos aguardar que ele chegue em breve. Então, como eu dizia, né, esse livro ele faz com que você primeiro construa circuitos, primeiro você construa experimentos, depois você vai aprender a teoria por trás dela. E, aliás, o autor tem um cuidado especial com a teoria, ele mostra com bastante detalhe. Então, veja, é um livro que, se você já tem algum conceito de eletrônica, você vai encontrar algo para aprender. Talvez no início você fale, puxa, isso aqui tudo eu já conheço, mas com certeza do meio para frente você vai aprender alguma coisa. Se você não conhece nada, é o livro ideal para você. Se você já tem um conhecimento profundo, talvez ele seja mais um guia de referência, que tenha algumas informações adicionais, ou sirva inclusive para que você ensine outras pessoas a usar esse livro como base. Então, essa edição que eu tenho aqui é a edição eletrônica Kindle. Existe uma edição impressa também, que tem 400 páginas. A edição Kindle é de 2019, a edição impressa, se não me engano, é 2017, dessa segunda versão, né, desse livro. Vamos então olhar o conteúdo do livro aqui no sumário, né? Então ele começa a falar dessa segunda edição. O prefácio, o autor coloca a questão que nós estávamos dizendo, né? Como se divertir com esse livro. A ideia dele é que seja um ensino por meio de experimentos e que isso seja divertido. Então ele tem durante o livro cerca de 34, né, experimentos. Então o último aqui, experimento número 34, que vão desde uma simples teste de potência de uma bateria que você vai fazer, até você chegar aqui a um experimento com dados, né, onde você vai ter que trabalhar aqui com resistores, com LED, uma placa Arduino Uno, né? Então você já passa a ter uma placa aqui, uma controladora dentro desse processo de aprendizado. Então ele começa com algo muito simples, vamos voltar ao sumário, que é você trabalhar aqui, por exemplo, um primeiro circuito que ele chama, que é um circuito muito simples, utilizando resistores. Ele aproveita esse primeiro circuito para ensinar o código, né, de cores aqui dos resistores. Aliás, o livro é muito bem ilustrado, ele tem fotos dos componentes, ele tem tabelas, ele tem uma série de informações muito interessantes. Então veja, é um circuito muito simples, utilizando uma bateria, resistores e um LED, e ele experimenta aqui, faz com que a pessoa entenda o papel do resistor e a diferença de resistências diferentes. Inclusive ele tem experimentos onde você vai queimar um LED, né? Então ele tem aqui um experimento queimando um LED. A ideia, como ele diz, né, você pode destruir um componente e com isso você vai aprender. Por que ele queimou? O que eu deveria ter feito para evitar que ele queimasse? Existe um outro experimento também, onde ele queima intencionalmente um fusível, para mostrar que o fusível está lá para proteger o circuito. E como o próprio autor diz, nós estragamos componentes baratos. Isso para evitar que você no futuro estrague componentes mais caros. Você aprenda com esses, entre aspas, erros, né, propositais que ele provoca a pessoa que quer aprender. E como eu disse, ele vai evoluindo aqui nos conceitos, na complexidade, né, dos circuitos, dos experimentos, até que no capítulo 4 ele chega inclusive a trabalhar com circuitos integrados, os famosos chips. Então ele trabalha aqui com pulsos, com tons, com a criação de um alarme, né? Depois ele passa para a parte aqui do e agora, né? Agora que eu tenho um monte de conceito básico aqui, vamos falar um pouquinho mais das ferramentas que eu preciso, né? Dos suprimentos.
como é que a gente vai trabalhar uma bancada de trabalho, né? O que ele indica como fontes de referência para que você aprenda mais, outros livros, e aí parte para experimentos mais complexos. Então é um livro muito interessante. Se a gente entrar aqui, por exemplo, noções básicas, né? Para quem quer conhecer um pouco mais o livro, ele começa a explicar como escolher um multímetro, a importância de se ter um multímetro. Ele fala dos mais baratos até os mais sofisticados, recomenda aqui qual seria o seu primeiro multímetro e parte já para alguns conceitos, trabalhando sempre dentro de um experimento, né? Sempre você começa com um experimento. Ele fala que itens eu preciso comprar. Então ele tem aqui componentes que eu vou comprar, suprimentos que eu vou comprar, e ele sempre trabalha com a questão de componentes baratos. Isso o autor frisa muito, né? Vamos trabalhar com componentes baratos para que você possa aprender sem ter que despender muito dinheiro. Então, gente, é um livro realmente recomendado para você que quer aprender eletrônica, para você que já tem alguns conceitos e quer aprofundar, para você que quer praticar e tinha medo de praticar. E, como eu disse, aqueles que têm um bom conhecimento e eventualmente querem ver a aplicação prática disso ou utilizar esse livro para ensinar alguém, ele também é útil. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link para que você acesse na loja tanto a versão Kindle como também a versão impressa e você possa adquirir esse livro se você desejar. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe aí seu like, deixe seus comentários e nos vemos no próximo. Muito obrigado.